Olá, meus amigos. Boa tarde, mas muito boa tarde. É uma alegria apresentar esse programa novamente, tendo vocês como nossos companheiros, nos incentivando. Muito, mas muito obrigado pela audiência. Hoje nós estamos recebendo uma pessoa muito especial que nos concedeu essa entrevista, falando sobre um assunto que eu acho que não tem um pai, uma mãe, um avô, uma avó que não esteja preocupado com esse maldito jogo de desafios que é da Baleia Azul. Toda hora nós estamos tendo crianças mortas, noticiando, criança ainda na terça-feira, uma menina aceitando um desafio, pulou de cima de um apartamento. Com muita alegria, Leila Monteiro, recebemos você em estúdio. Saiba que é uma alegria, é uma satisfação, porque você tem muito para nos falar sobre o maldito jogo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Bernardo. É uma honra voltar aqui nessa casa, né, que tem um nome muito feliz, uma vinheta linda e um pessoal muito caloroso. Então, obrigado a você pelo convite, a sua equipe, a Betânia, a todo mundo que está atrás do bastidor. Muita gente não imagina quanta gente que tem que ter por trás, né, até esse programa chegar para você. Então, eu sou mãe também, além de ser psicoterapeuta de casal e de família, psicanalista. Eu fico bastante abalada e eu acho que não teria como todos nós não ficarmos com esse jogo que é perverso, né? Quem criou foi de uma maldade infinita, teve um boom aí na internet, todo mundo tirou sarro e as pessoas acham que ele acabou. Então é importante trazer esse tema numa discussão séria, numa discussão científica, acadêmica, e para você que está nos ouvindo, não achar que já passou, porque ainda tem jovens morrendo com esses tais desafios aí, né? Que isso, quem está fazendo isso, a gente para, porque isso é de uma crueldade sem tamanho. Eu acho que é uma forma bastante maldosa de matar jovens. Porque o que tem morrido é uma coisa assustadora. É uma forma vil, né? E quem nunca ouviu falar nesse jogo, gente, é assim. Às vezes esses jovens estão lá pela internet e estão jogando outros jogos. E vem alguém, não precisa ser necessariamente mais velho, pode ser até da idade, que faz uma graça, assim, acho que você não tem coragem. Sabe aquela coisa que a gente ouvia quando a gente era criança? Será que você consegue? Não, acho que você não consegue. E começa às vezes numa sala de bate-papo e depois vai para a sua intimidade. Vamos ver. E começou com uma coisa assim, até de se cortar, de desenhar a baleia, aquela brincadeira, a baleia boazinha, azul, uma cor, não começou com cores pretas, vermelhas, mas começou com automutilação até desafios maiores, das pessoas ficarem sem comer, de ficarem mais de 24 horas. A gente tem um garoto que morreu no Japão porque ficou 48 horas jogando sem comer, sem fazer xixi, e aí quando foram encontrar, o menino estava morto no quarto. Então é complicadíssimo. Esse menino que eu digo já era jovem, adulto, já morava sozinho, mas isso nos abala muito quando fala de jovem e de criança, porque tem gente de 11 anos morrendo com esses desafios. Então a dica para você que está nos em casa, pai, professor, tio, cuidador, o que for, às vezes até avô, observa se esse adolescente, esse jovem está muito fora do convívio social. Por que ele está tanto na internet? Precisa sim parar e ir na cozinha beber água, fazer um esporte, estudar, conversar com o vô, com a tia, sair, tomar sol. Não pode ficar jogando tanto. E o jogo por si só, muito jogo, eu falo por isso que eu sou mãe também de adolescente, muitos desses jogos têm os desafios do próprio jogo. Então a pessoa quer chegar no número 1, 2, 3 para passar de nível, para ficar o ouro, para ter uma estrelinha, para ser um destaque. E tem gente hoje em dia que ganha dinheiro sendo os gamers, né? Então aquelas pessoas, ou eles estão jogando lá online com um monte de gente, ou estão ouvindo os gamers falando, e esses são os novos ídolos da moçada. E dentre desses gamers bacana, tem aqueles lá, sei lá, como é que a gente pode até colocar aqui, né, para ficar de uma forma mais clara para você, aquelas pessoas maldosas, né, dentro desse universo da deep internet, que começam com esses desafios, que aí cabe a autoridade policial, enfim, e dá uma observada onde são esses hackers, né, esses ladrões de vidas que estão entrando dentro dos jogos e fazendo essas ameaças, porque não é só desafio, acaba sendo ameaça à vida. O que? Existe um plano já adrede preparado, alguma coisa no sentido de conseguir cativar e prender dessa forma tão
Sim. Então, o jovem? O que a gente pode falar nisso é que são pessoas que têm prazer em ver isso aí, têm prazer em o outro desafiar. Muitas vezes o perfil psicológico, né, psíquico aí desse outro jovem, que a gente não sabe exatamente qual é a idade do outro lado que está desafiando. Estamos falando jovem, pode ser jovem, mas pode ser um adulto, pode ser uma pessoa mais velha, mas uma pessoa que tem uma psicopatia aí e que está instigando e que tem prazer. Então tem a pessoa que tem prazer em ver o outro morrer, prazer em acompanhar, e esses jovens são cerceados mesmo. Então eles estão ali e é como se, poxa, que legal, você conseguiu fazer isso com pequenas tarefas que parecem umas coisas simples, até do pequeno desafio de passar de um nível para o outro, e aí essa pessoa ela aceita e entra como se fosse nessa brincadeira. E também tem o perfil desse jovem que está um pouco deprimido, que ele é mais corajoso do outro lado da câmera, aquela pessoa que tem dificuldade de relacionar-se e achou alguém que elogia, que ampara, que está junto. Então também precisa ver o quanto que esses jovens estão tendo dificuldade de se relacionar-se no ao vivo, como a gente está fazendo aqui, e como esperando que vocês do outro lado lá chamem também alguém para ouvir esse programa. Eu acho que é importante, compartilha esse programa para suas redes, faça comentário, coloca o nome lá de algum amigo, porque às vezes você nem ouviu falar, tem gente que ainda, Bernardo, não ouviu falar desse jogo, e esse é um jogo, já tiveram outros, com certeza virão outros, se nós não trouxermos essa discussão no âmbito familiar. Existe uma idade que o jovem se torna mais frágil, mais aberto, sim, vamos falar essas barbaridades? Vamos falar da adolescência, né, gente? A adolescência é uma fase bastante difícil, que nós compreendemos a adolescência hoje de 11 até uns 18 anos, né? Então fala que depois dos 18 anos a pessoa já está numa faculdade, desejamos que você esteja numa faculdade, no emprego, acho que o emprego também é bom, ou num trainee, ocupando mais a mente. Esse adolescente que às vezes não tem muito o que fazer, vai na escola, né? Às vezes está ali à toa, fica no jogo, fica influenciado. Aquele adolescente que gostaria de ter mais possibilidades e não tem, a gente sabe que as possibilidades não são iguais, né? E as comparações nessa fase da puberdade e da adolescência. Então a adolescência é o berço para que isso ocorra. Por isso que tantos jovens, né, fazendo essas loucuras, que a gente tem mais visto aqui no Brasil é de 13 a 16 anos, mas pelo mundo de 11 a 18. A idade seria de 11 a 18? Sim, que as pessoas ficam mais vulneráveis e é onde está tendo o maior número de crime. Tem alguns até com uma idade maior, já ouvi falar 25, 23, mas nessa idade da adolescência, da juventude, é porque tem a interação muito forte aí pelos jogos, não é só pela internet, mas pelos jogos, né? Eles estão ali sendo muito acompanhados e dessa forma, de alguma forma, são amparados e, vamos lá, né? Porque uma pessoa em sã consciência, né, uma jovem instruída, não ia fazer isso, como o Bernardo falou, subir lá e se jogar, né? Então, a pessoa como se ela tivesse hipnotizada ali, né? Vamos fazer porque eu consigo, não vai acontecer nada, eu sou corajoso, eu sou potente, né? A gente tem algumas limitações como ser humano, a gente não é pássaro para sair voando, a gente precisa se alimentar. E então é importante, se você está observando que esse jovem não quer em lugar nenhum, traz um pouco para a conversa. Eu tenho visto muito isso, Bernardo. Muitos pais e mesmo avós, tios, ele não quer vir, não precisa ir, não. Eu falo isso até inclusive para o meu filho e para essas famílias que eu acompanho. Em alguns momentos você pode deixar, mas em alguns momentos você tem que insistir. Precisa ir sim no aniversário do primo, precisa sim visitar a avó, precisa sim almoçar com a família. Hoje as famílias não almoçam, não jantam mais, né? Então está cada um lá com o seu computador, com o seu laptop, a coisa toda, e não se falam, né? Então precisa desse momento, porque senão a internet vai ser cada vez mais forte e as ameaças serão cada vez piores. Eu tenho muita curiosidade numa coisa. Por que o jovem, porque ele é contraditório na juventude dele, ele se contradiz e ele não aceita nada que os adultos tem a ver quanto a influência hoje, porque as famílias hoje não conversam. Eu tenho visto, já passei da fase de jovem, de garoto, mas eu fico impressionado, às vezes vou em um restaurante, sim. O que acontece? Eu vejo um casal de namorado, muitas vezes até de mão dada, mas eles não conversam entre si. Um manda um zap, o outro responde e ficam conversando pelo celular.
Meu Deus, isso é uma deformidade. Nós já estamos perdendo essa capacidade da empatia, né? Que é esse olhar. E eu vou falar, gente, que a comunicação verbal ela é importante, as entrelinhas da comunicação verbal. Hoje em dia as pessoas elas colocam lá porque o papel, né, o tablet, ele aceita qualquer coisa que você digitar, né? Então, de repente, o que você está dizendo ali que você não consegue? Porque também tem quando eu falo, eu escuto e eu processo mentalmente isso diferente. Então, é importante que isso ocorra. O que acontece dos jovens, os jovens, eles, por isso que esse jogo fez tanto sucesso, que é um desafio, porque o jovem gosta de desafiar. É a fase onde, principalmente os meninos têm muita testosterona, então assim, eles se acham muito valentes, muito poderosos, que não vai acontecer nada com eles, mesmo as meninas que se competem, que se comparam, né? Então é uma fase onde está todos os hormônios lá explodindo e parece que o que os mais velhos falam, não. É bobagem. Sempre acontece, tá? Sempre. O pai e a mãe são alvos do jovem. E são atrasados, né? Então, parece que são atrasados e parece que a gente é mais ignorante ainda, mais do que nunca. Parece que a gente não sabe a tecnologia, não sabe o aplicativo. Eu vou falar uma coisa para você que está nos ouvindo, a gente nunca sabe tudo, né? Nem mais velho, nem mais jovem, mas principalmente nessa fase da adolescência, escuta um pouquinho, porque talvez esses mais velhos não entendam da tecnologia, mas entendem de vida. Com o tempo, a gente, o ensinamento, envelhecer essa maturidade, nos traz algumas decepções que nos ensinam a ter atitudes diferentes, que talvez você não precise quebrar a cara, né, ou quebrar o seu corpo todo para desafiar. Talvez a grande inteligência seria comer pelas bordas, né, fazer como a água, que é permeável, bater de frente, né? Então é um pouquinho complicado isso. Repense, você que está nos ouvindo, e você que é pai, mãe, vô, tio, tia, professor, né? Os professores na rede pública hoje estão sendo espancados em plena sala de aula, que vocês tenham sabedoria, que tenham essa inteligência emocional e afetiva que está faltando em todos os âmbitos, porque as pessoas estão se degladiando demais com coisas tão simples, talvez um olhar, talvez uma palavra. Eu acho, pessoalmente, que há um ponto que as pessoas, principalmente os jovens, precisam entender. Os pais podem não entender de falta de conhecimento em informática, disso, daquilo, como muita gente fala do modernismo. Mas tem uma coisa que ninguém tira, que se chama vivência. Os pais, tudo isso que vocês estão passando, os pais passaram. Não pelo tablet, mas a vida impunha. Sim. Então, o mais velho, ele tem experiência e já passou por coisas que você ainda não passou. Escuta um pouco. Uma outra coisa que eu quero falar, que eu quero ressaltar, que isso me causa muito, muito mal. O jovem querer namorar pela internet, pelo tablet, ele vê uma pessoa ideal, mas não a pessoa real. Sim. O jovem, ele falar com a namorada pelo celular, quem no celular, ou no tablet, ou no computador, fala, se mostra a verdade. Não, ele se mostra aquilo que ele quer ser, mas que na maioria não dá. Quanto desses casamentos, que eu acho que seria uma solução maravilhosa, esses casamentos que você contrata pela internet, por que a maioria não dá certo? Porque existe uma coisa na vida que ninguém tira. Você tem a fase do namoro, você tem a fase do noivado e tem a fase do casamento. Os dois vão se mostrando muito pouco. No namoro todo mundo é ideal. Você vê, tanto faz o homem ou a mulher, você vê aquilo maravilhoso, sempre de banho tomado, perfumado. Então você só vê o lado bom. Gentil, né? Gentil. Aí vem o noivado. É quando você começa a se mostrar. Sim. Você começa a mostrar quem você é de verdade. Sim. E o casamento, aí a verdade é real. É isso aí. Você vai acordar com um cara que acorda de mau humor, ela está de mau humor, um adora rir de manhã, o outro não pode nem ouvir falar. E aí tem as fases do casamento muito bem colocadas, você que está nos ouvindo aí. Tem algumas pesquisas que falam que depois de 10 anos de casado, você mostra 50% do que você é de fato. E aí tem uma pesquisa mais pessimista ainda, dizendo que 100% você vai mostrar só depois que você separou.
Então é muito cruel. É muito boa, é muito inteligente isso. Porque viver casado é difícil. É um ceder-se, né, o tempo todo, né? Então eu acho que você entender o outro, se colocar na posição do outro. E porque casamento não é só com a pessoa, é com a família, né, com as dificuldades. Eu gosto muito de uma frase do Martin Luther King, que ele fala que a gente conhece o homem não pelos momentos de estabilidade, mas nos momentos de controvérsias. E esse é real e é sábio. É a grande questão, né? Como que é esse dia a dia que às vezes esses casais se separaram e casaram de novo, que aí tem os filhos de um, os filhos do outro, os filhos daquele relacionamento, ou quando fica alguém doente, né? Traz o pai de um ou do outro, vem o sogro ou a sogra morar junto, e aí como é que fica essa relação, né? Tem que ser permeada com amor, tem que ser refletida, tem que ter a paciência, a temperança. E todo mundo fala, o amor é essencial. O amor é essencial, a paixão é que traz no início, mas o que vai perdurar mesmo é a doçura, é o perdão, é o relevar, porque senão não convive, né? Ficam dois seres ali separados e esses filhos também separados. Então tem que muito bem colocada chamar a atenção para o relacionamento, para o casamento, porque às vezes esse casamento está tão dissolvido que não percebe esse adolescente que também está lá, né? Então tá várias pessoas coabitando, mas não se relacionando. Eu vou te pedir licença, nós vamos fazer um rápido break, voltamos já. Gente, não sai daí não, hein? Lembra daquilo que eu sempre falo, pega aquele aparelhinho que normalmente a gente fica com ele na mão e joga no lixo. Porque sabe, se você ficar, você vai acabar mudando de canal. E eu sempre falo, eu preciso de vocês, eu não sou nada sem vocês. Volto já. Olá, eu sou o Léo Noronha, coach de executivos, e esse é o nosso Minuto Performance. Nossa dica de hoje é sobre a produtividade no trabalho. Você está atingindo os índices de produtividade que gostaria? Se não está, algumas atitudes podem estar sabotando você. Já pensou sobre isso? Você precisa conhecer um pouco sobre si mesmo, conhecer seus hábitos e o que te prejudica a alcançar o seu objetivo. Conheça alguns dos fatores que explicam claramente como alguém pode não ser produtivo em seu local de trabalho. Primeira dica, a falta de sono. Você sabia que a falta de sono adequado faz com que seja muito difícil se manter atento? Sabia também que é importante sempre ter uma atitude positiva? Ou seja, ser feliz e se manter positivo e otimista no trabalho aumentem muito a sua produtividade. A falta de exercícios também pode te prejudicar. Ou seja, fazer um pouco de exercício físico antes de ir trabalhar diariamente ou até durante a pausa do almoço melhorem muito a sua produtividade. Entre outras mudanças de hábitos, mudanças comportamentais. Essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você se torne cada vez mais produtivo. Até a próxima! Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, e invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso.
Eu falei para vocês, ela vapt-vupt. Já estamos aqui, não tem intervalo mais rápido, tá? Estamos aqui com essa pessoa fantástica que está dando uma aula para a gente sobre esse monstro que é esse jogo da baleia azul. Tenham muito cuidado. Eu queria te fazer uma coisa, que você me falasse, me tirasse as dúvidas de uma coisa muito séria. Qual a responsabilidade dos pais sobre a falta de acompanhamento, a falta de comando, que deixa um jovem que a gente tem que pôr ainda imaturo, sem muito conhecimento, sem muita traquejo da vida, um jovem sozinho, dias em frente ao computador. Você tocou, eu vou falar en passant, sobre os pais não levarem o jovem no aniversário de um primo, não fazer visita, não ver família, não ver nada. Qual a responsabilidade dos pais? Quanto que eles contribuem para nós chegarmos nesse ponto que nós estamos? Eu vou falar de uma forma, vou falar que a responsabilidade ela é total. Total porque, Bernardo, como advogado, pode me ajudar, cabe aos pais, né, responsabilidade civil, jurídica, criminal. Eu vou falar agora como psicanalista aqui, como terapeuta de família, emocional, gente. Então, claro que é muito mais fácil você falar, ah, não, tudo bem, fica, não tem problema. Desagradar num primeiro momento é difícil, aí você precisa ter argumentação, precisa ter convívio. Eu falo que até quando nós falarmos não só de jogos, mas de drogas, de namoros e de revoltas, e até de crimes dentro da casa, a gente precisa sentar no chão com os nossos filhos, sejam eles crianças, sejam eles jovens, sejam adultos, sejam namorando. A gente tem até, acho que é quando os filhos casarem, casou, cada um vai ter sua família, a gente convive, a gente não mete a colher na vida dos filhos casados. Né? Mas desses filhos que coabitam com a gente, que são menores, como é que fica lá, né? Falei do Japão, ficou 2 dias, e aí, né? Morava sozinho ou não, mas ninguém podia ligar, mandar uma mensagem, a pessoa não respondia. E além de mandar mensagem, gente, é importante ainda ligar, né? Os jovens não querem ligar para ninguém, mas é ligar porque você escuta o tom da voz. Então, crie esse laço, né? Nem se for para fazer uma refeição no dia, acorda mais cedo para tomar café, ou antes de dormir, se puder tomar um lanche ou jantar. Essa questão do final de semana, ok, vai ter os amigos dele, mas tem que ter a família, tem que ter o convívio com irmãos. Tem irmãos que parece que não se conhecem. Eu já ouvi falar outro dia, eu estive no consultório atendendo uma mãe que falou que a irmã não convida a outra, a diferença assim de 1 ano, tem que convidar, tem que estar junto, né? Ah, tem gosto diferente? Não, tem gosto diferente, mas é irmão. Então, claro que vai namorar, vai sair cada um com o seu namorado, mas por que não? De repente ir num barzinho junto, participar, ir num parque, né? Vejo os jovens muito poucos hoje em dia nos parques, então é importante trazer esse jovem para uma atividade física, porque vai diminuir a sua exposição ao álcool. Os jovens tratando com uma banalidade, até mesmo a questão aí, parece que a maconha ficou liberada, claro que não está liberada, mas eu tenho atendido com muita frequência como terapeuta de casal jovem, que fala, não, a maconha deixa a gente mais feliz, mais disposto, como se a gente precisasse de todos esses aditivos, né? As pessoas estão com dificuldade de ter a cara limpa, então assim, ou o álcool, ou é uma droga, ou é o celular, então acho que precisaria mais da gente fazer isso, de assistir bons programas, de ir num terapeuta, né, de talvez você rezar, né, ter uma crença, seja a religião que for, né, ter paciência de ouvir a sua avó, conversar com o adulto, aquelas histórias que a gente ouvia, porque as pessoas não sabem mais hoje o que é sentimento, né, estão tão num estado de neutralidade. E aí, gente, eu vou chamar a atenção para vocês em 2 coisas. Uma coisa, o que eu sinto, né, então eu sinto amor, eu sinto saudade. E o que é emoção? As pessoas estão meio desconectadas do sentir e na hora da discussão elas acham que tem tanta razão e vão só com a emoção. Então essa emoção da raiva, a emoção do... Né, então eu faço aquilo, né, já saio gritando. Observa qual é o seu sentimento e por que você está se expressando dessa forma. Eu costumo falar que o bebê chora porque não tem articulação da fala. E a pessoa que não consegue ter uma comunicação, ela grita. Então observa se você não está num desses 2 ou se você está mudo porque jogou o pano, né? Já desistiu de qualquer coisa. E se tem alguém do seu lado que desistiu da vida,
estenda o seu braço, né? Dê o seu ombro, traz a possibilidade, porque a gente tem que lutar pela vida até o final. Eu acho que você vai concordar com o que eu vou falar. Jovem, você quer saber a coisa mais gostosa que existe? A coisa mais que te enche de força, te enche de razão, te dá realmente segurança e que você não deve ter vergonha, é o colo da mãe. Muito bom isso. Você só vai dar valor a isso quando você perde sua mãe. Então, que não importante tem isso. Maior do que você no colo da sua mãe te fazer um afago. Conta o que teu coração não está conseguindo segurar. E, gente, o colo, observa bem, desde você pôr a cabeça no colo mesmo da sua mãe, e talvez você pôr essa mãe velhinha, a cabeça dela no seu colo, e se você não tem coragem, teve uma dificuldade, porque tem ainda muitos adultos que têm dificuldade com a mãe, dê um abraço, não precisa pedir perdão. Se conseguir pedir perdão, ok, porque a gente tem sempre que perdoar alguém e sempre pedir perdão por alguma coisa para outro alguém. Mas dê um abraço forte, deseje bons votos, olhe para essa pessoa e deseja que essa pessoa seja próspera, seja feliz. Para de se comparar, porque ainda tem muito filho comparando com pai comparando com filho, cônjuge comparando com o outro, colegas de trabalho que tem a rede social do outro só para ver onde o outro está para querer ser melhor. Para com isso. Se você está nessa angústia, viva a sua vida, viva melhor, porque se for para ser seu, vai ser. Se não for para ser também, esteja feliz onde você esteja, com quem você esteja. Essa tecnologia acho que é maravilhosa, que nos aproxima das pessoas, só que tem essa grande angústia que as pessoas querem sempre mais. E essa questão vai ser infinita, né? Assim como a gente tem a sede, desde que o ser humano começou a ter vontade de beber água, que parece que não quer mais parar de beber, de experimentar e de isso, e aí que entra o alcoolismo e tantas outras coisas mais, esse desejo também ele pode ser infinito e nunca te resolver esse buraco se você não estiver bem com você. Então, a partir de agora, olha no espelho, tenha orgulho de quem você é, do local onde você esteja, agradeça pelo seu trabalho, se não estiver trabalhando, se capacite, né, e tenha humildade de começar num trabalho simples, porque tem uma coisa, Bernardo, tem muito jovem hoje que fala... não tem um trabalho, mas você não se sujeita a nada, não começa, se não for aquele salário, se não for perto de casa, se não tiver, no começo é sempre muito difícil, sempre foi, gente, não é só por conta da crise, não, sempre foi difícil iniciar, difícil recomeçar uma outra carreira, mas tem que ter humildade, tem que começar de algum ponto e tem que ter humildade também para aprender, ver que tem coisa que a gente não sabe, tem coisa que a gente sabe, que tem outras pessoas que sabem mais e a gente vai se moldando, mas faça com muito amor, né, com muita serenidade e com certeza eu acho que esse programa vai te ajudar até numa outra possibilidade de emprego, de vida, de relacionamento. Eu te peço licença para só colocar uma coisa. Na vida, a gente, principalmente essa geração Y, essa atual a geração Z, sim, que tem como único prisma, única coisa, eu quero vencer, eu quero ser gerente, quando é gerente eu quero ser dono da empresa e fica se cobrando. Um pouco de experiência a mais que eu tenho, eu digo, vocês conhecem aquela música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Você não sabe o que é bom, deixa de tanto se cobrar, de tanto se penitenciar, porque você não conseguiu. Deixa a vida te levar, é gostoso. Sabe, te dá mais força, te rejuvenesce. Isso aí, para de brigar consigo, né? Por nada, uma coisa. Tem um negócio que eu gosto disso da música, gente, não sei se você já, e aí compartilho contigo também, Bernardo, nadaram a favor da correnteza. Exatamente. É tão mais confortável, não precisa se sujeitar no rio, colocar no rio numa situação de perigo, mas de repente até numa piscina que tenha correnteza, para fazer correnteza é simples, eu gosto de brincar muito isso com criança. Começa a andar em círculo e vai já formar naturalmente uma correnteza. Tenta nadar, equilibrar assim na água, né? Não é nem mergulhar, boiando na água e tenta ir contra. É muito mais difícil e muito mais gostoso quando você solta o corpo na água, ali na piscina e ela vai te levando. A vida pode ser assim. Nós não somos uma máquina que tem obrigação daqueles atos repetitivos e sem fim. Vamos aceitar a nossa condição de ser humano. Vamos aceitar a vida
ela compartilhando cada momento com a gente. E isso já é uma boa forma de evitar a baleia azul. Porque se você não se cobra tanto, se você não entra no desafio do outro e sabe que você tem limitação, você já não é o perfil mais para esse jogo, e essa pessoa que está te aliciando vai te deixar e querer pegar outra, né? Então, presta atenção, acho que esse é um grande ensinamento. Eu queria tocar em mais um assunto, voltando um pouco ao que você falou sobre a maconha, sobre o uso de drogas. Eu, a vida toda, fui advogado criminalista, especialista no tribunal do júri. Eu tenho não sei quantos júris feitos, os casos mais emblemáticos do mundo. E essa experiência de vida como advogado me fez sofrer demais, porque o advogado, todo mundo diz, não, é profissional. Mentira! Quando você pega uma causa, você não aceita que você pode perder. Você se veste com a pele daquele que está te contratando. Então você sofre. Sim. E eu a vida toda vi famílias, jovens, que teriam um futuro brilhante se acabarem por causa da maldita maconha, ou a maldita bebida alcoólica, que são os grandes condutores para você usar droga pesada. Sim. A droga hoje não é, você pega a maconha que é mais falada, a maconha de hoje não é o baseado da década de 70, que a maconha tinha 0,3% de teor alucinógeno. Hoje é muito, né? É muito forte. Muito misturada, hoje nós estamos com a maconha sintética, ela chega a ter 53% de efeito alucinógeno. Então, e é para fazer uma correlação, gente, se o açúcar, que a gente adoça o cafezinho lá, ele já tem alguns componentes que falam que dá uma dependência química, né? Então, assim, química porque o organismo já reage diferente. Então, assim, eu fico mais feliz se eu como um docinho. Tem muita gente que fala isso. Talvez você seja a pessoa que daqui a pouco vai lá pegar um docinho. Ah, se eu estou na TPM, eu como um brigadeiro. E aquela pessoa que está sob pressão ou deprimida, ela usa mais ainda a droga para superar. Então, eu preciso aquela bengalinha ali. E outra coisa que me preocupa bastante, eu vou muito para o interior, minha família é do interior, o quanto que no interior esse jovem ele está alcoolizado mesmo, no sentido de tá alcoólatra, jovem de 16, 17, 18 anos mesmo, de encher a cara no final de semana e de passar mal. E às vezes os pais que encheram a cara também fazem de conta que tá tudo ok, que tá na idade de beber, né? Eu ouvi isso outro dia, tá na idade de beber. Como assim, gente? Tá na idade de beber? A gente não poderia ter idade de beber nunca, porque na verdade o que acontece com o álcool, com as drogas e mesmo com o cigarro? Ele dá impotência. Para você que é jovem, não adianta tomar o remedinho lá, o que dá impotência são essas coisas todas. O cara que bebe demais, à noite não vai ficar com a sua namorada, né? E imagina, você vai roncar à noite, vai ficar no outro dia com a cabeça doendo, quem tem doenças articulares, inflamatórias, vai doer mais ainda. Então, assim, se você está naquele grupo, todo mundo está bebendo, é o grupo que influencia, né? Começa lá na adolescência e vai depois até a fase, porque eu estou com um grupo, quando uma coisa puxa a outra. Coloca um copinho de água, intercala com um copo de água, fala que você está tomando um remédio, que não pode beber naquele momento, se você está com que esse grupo é mais forte que você, e faça talvez um voto, uma combinação interna aí, para você ficar melhor, né? Então, assim, o que vale mais, a sua vida ou agradar aquele grupo, né? Fica bacana, e a gente tem isso já, infelizmente, na sociedade, que é bacana. Eu vi isso outro dia num grupo de mulheres, eu falei, meu Deus, é bacana a gente brindar, isso 3 da tarde, 4, esse horário que a gente encontrar com as mulheres e brindar de tarde com champanhe, com espumante. Vamos tomar um chá, gente? Não é sendo aquela coisa puritana, não. Claro que é gostoso brindar, mas você já começa a beber de tarde e qualquer motivo, e até fala, qualquer motivo é motivo para brindar, vamos brindar com água, vamos brindar, tem chás maravilhosos, tem sucos maravilhosos, e muitas vezes essa mãe brindou lá com as amigas de tarde, vai pegar o filho na escola, e aí acontece outras coisas mais. A gente sabe que direção e álcool não combina, né? Mas é importante chamar a atenção, isso sem falar daquela pessoa que está tomando uma medicação que não pode parar e esquece e para de tomar aquele dia porque vai beber e depois não dá resultado. Então vale a pena a gente trazer isso, vamos fazer essa corrente aí, porque isso é a baleia azul dos adultos que, né, ninguém se fala. Falta uma coisa
que nós temos que conversar, Sim. senão nós vamos perder o programa. Sim. Hoje é um dia extremamente importante. Sim. É o Dia Mundial do Abuso Sexual contra a Criança. Isso aí. Os pais, eles têm a responsabilidade de cuidar, zelar e prestar atenção no que está acontecendo. Porque eu não vou dizer todos, mas eu acho, de uma forma simplória, pelo menos 60% dos abusos de criança, abusos sexuais, estão presos à falta de atenção da mãe e do pai. Eu quero muito que você comente sobre isso. Eu fico muito comovida, extremamente feliz e agradecida, porque já há alguns anos eu milito, porque isso é uma das causas da minha vida, da gente conversar com você, conversar com a sociedade, que a gente não pode se calar, não é só ligar 0100, já tem um número, né? Não tem só esse 0100, tem vários canais de comunicação, tem várias ONGs trabalhando aí nesse enfrentamento do abuso e da exploração sexual contra a criança e o adolescente, mas só fazer isso, que já é muito, ainda é pouco. Nós precisamos olhar para essas crianças e movimentar mesmo em todos os âmbitos da sociedade. Não é possível que nesse Brasil enorme, e se nós formos falar da região norte e nordeste, os números são absurdos. Lá as crianças, elas valem menos que muitas vezes 1 quilo de peixe, e quanto mais jovem, então essa menina de 6, a gente escuta de 6 a 11, ela vale muito. De 11 a 13, ela vale bem. De 16, ou mesmo de 13, 15, ela já, se ela teve toda essa vida pregressa, ela já quase não vale nada. Essa menina com 18, ela vale quase nada. E estamos falando, gente, não é só de pegar essa menina para um trabalho escravo, é de um trabalho sexual e escravo, é de mandar essas meninas para fora do Brasil, é de trazer turistas internacionais para o Brasil oferecendo uma virgem. Como assim, gente? É essa a palavra. Oferece uma criança virgem para pegar um velho ou um homem ou sei lá, que é um doente sexual, né? um psicótico, para abusar dessa menina que vai ficar marcada. Muitas vezes essa menina fica grávida, ela não tem nem para quem recorrer, ela tenta cometer o aborto e não consegue, porque o aborto não é legalizado, e essa mesma menina vai para a droga, ela deixa de ir para a escola. Então é um problema de saúde pública, é um problema que impacta diretamente na nossa economia, porque o que acontece quando esse ciclo não é cortado, que essa menina vai para a prostituição, vai para as drogas, vai para a criminalização, são mais crianças desassistidas na rua. E aí o que acontece? A gente pega o país da base, onde a gente precisaria falar da questão educacional, da questão protetiva, onde a gente estimula o crime nessa idade. É crime de quem está fazendo isso, e quando a gente faz isso com o menor, a gente estimula esse menor a ir para a criminalidade. Eu gostaria rapidamente de tocar o que eu tenho visto demais. O cuidado que os pais têm que ter, eu acho que principalmente com menina. Hoje, com a facilidade que é o celular, a facilidade de tirar fotografia, Sim. As meninas estão tirando fotografias nuas e mandando para os namorados, que muitas vezes não vai para ele, cai na mão de pedófilos. É isso aí. Ela se torna totalmente exposta. Sim. Abuso, eu sou totalmente contra as nudes, né? Mesmo sendo sexóloga, terapeuta sexual, essa coisa toda, muita gente fala, mas nude é para apimentar o casamento. Vamos fazer uma coisa? Você tira uma nude até para mandar para o seu marido, né? Mesmo você mais velha. Quem garante que o celular do seu marido não vai ser roubado, ou o seu não vai ser roubado, ou ser hackeado, ou essa relação de repente acabou e esse cara, sei lá, faz o quê com a sua foto? Não, falando de adulto. E das crianças e dos adolescentes, o que acontece? Ficou tão natural e isso acaba sendo um apelativo, principalmente para essa menina. Essa menina, o que acontece? Ela quer chamar atenção. Mas a outra mandava, então ela coloca. Eu falo, não faça, como eu já coloquei no começo, eu de fato sou contra as nudes, mas se você for mandar qualquer coisa, não coloca o seu rosto e não coloca partes do seu corpo que denuncia. Às vezes a pessoa tem uma tatuagem, coloque, só você tem aquela tatuagem, né? Então não coloca o corpo inteiro, coloque, se você
for fazer, que não aconselho, alguma coisa isolada. E eu falo que a melhor nude é a nossa mão aqui. Eu tô com essa mão sem anel. Então, isso é o nude. O nude é uma parte desprovida. Você pode mandar uma nude do pé, da mão, pode tirar o brinco e mandar do seu rosto, pode mandar uma parte da perna. Quem disse que a nude precisa ser da sua genitália? E a genitália com o seu rosto, que é uma coisa extremamente complicada. As meninas são as mais susceptíveis, mas tem meninos que fazem umas gracinhas, coloca lá seu pênis ereto e manda para a menina. Para de fazer isso, porque tenha certeza que não é isso que as meninas gostam. As meninas gostam de um bom companheiro, de uma boa conversa, né? E imagina, chega aquilo, a menina está no metrô, no ônibus, chega a foto daquilo ali, e, né? Então, bastante cuidado com o que você manda. Tem gente que faz isso de maldade, para prejudicar o outro, isso dá uma confusão. Para explicar que focinho de porco não é tomada, não é fácil. Então, o celular é para telefonar, gente, é para mandar mensagens construtivas, e não essa questão do nude, que fala, mande nude, não. Hashtag pare de mandar nude, né? Mande mais sentimentos, mande mais de você, mostre o que é de melhor, porque uma genitália sozinha não faz nada, né? O que vai fazer a pessoa estar junto é o relacionamento. Talvez mande beijos, né? Manda a sua boca, né? A sexualidade começa pela boca, não começa pela genitália. Lindo e emocionante, principalmente porque você falou e retratou como ninguém a verdade. É isso mesmo. E lá, infelizmente, a televisão é muito chata. Temos você um tempo, vive sim, em relação ao tempo. Sim. E o tempo está acabando. Eu queria, nesse momento, que você fizesse duas considerações gerais, sim, sobre o que nós falamos. A parte muito importante, dê seu telefone, sim, dê seu e-mail, como as pessoas podem te encontrar. Porque você é uma sábia. Gratidão pelo convite, muito agradável estar aqui com o Bernardo, com você. É 0 operadora 11 99 99 6 30 51. Vou repetir, 0 operadora 11 99 99 6 30 51. Esse telefone é o WhatsApp, você pode me mandar mensagem, não me mande nudes, me manda uma mensagem para a gente poder conversar, ver que outras dúvidas você tem. E aí o contato @lelahmonteiro.com.br. Eu estou em todas as redes sociais, estou lá no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, ver o que é melhor para que a gente esteja junto, porque de repente talvez é esse dia que você esteja na angústia, e pela rede social a gente dá um joinha, um like, um ok, estamos juntos, né? E que nós desejamos, claro, que a sua vida seja melhor, seja feliz, e que devagarzinho a gente possa mudar sim esse país, esse mundo. Então curta aqui o programa, chame lá, ligue para alguém, fala que está passando, né, que está assistindo, e compartilhe com o maior número de pessoas. Com certeza isso é uma das formas da gente evitar lá o suicídio desses jovens, evitar que alguma dessas crianças, que o programa foi rápido, mas assim, essa criança às vezes ela está sendo explorada, sendo iludida. Às vezes ela acha que vai ser modelo, acha que vai ser... Cuidado quando te prometem demais, né? Então converse com a gente antes de tomar aquela medida, né? Antes de fazer a coisa escondida. Tudo que alguém fala para você, não conta para ninguém, abre o olho, né? Então escute sempre o Bernardo aqui, que sempre vai te esclarecer. Gratidão. Eu vou te pedir um favor. Sim. Eu tenho certeza que tem um monte de gente correndo na cozinha para pegar um lápis, para pegar Sim. um papel para anotar, que assistiram o programa, mas não conseguiram anotar. Você pode repetir teu telefone? Claro, teu e-mail? Com o maior prazer. 0 operadora 11 99 99 6 30 51. 0 operadora 11 99 99 6 30 51. Eu sou a Lela Monteiro e você me acha jogando lá pelo computador, Lela H Monteiro ou Leila Monteiro, né, do jeito que ficar mais fácil, para que a gente junto possamos fazer a diferença, não só onde você está, mas que podemos deixar um pouquinho de legado aí para os outros que virão. Quero, ao final do programa, te agradecer demais a sua participação, os ensinamentos que você passou para as pessoas, para muito pai e mãe que tem extrema dificuldade em como lidar, como falar, como agir em relação aos filhos, e você foi muito feliz. Muito obrigado. A BBC Television te fala, lembra,
Nós aqui da BCC estamos diuturnamente preocupados em passar uma mensagem boa. Obrigado da presença de vocês, mas o programa acabou. E eu fui.